Bom, o exercício 2, nós temos o seguinte. Nós temos uma poleia e temos dois blocos presos por um fio. Nós temos que calcular a aceleração do conjunto e temos que calcular a força de tração no fio que segura os blocos. Novamente, nós temos que desenhar todas as forças que agem no sistema. Então, aqui no bloco A, novamente, nós temos a força peso. Aí decompomos essa força peso, componente horizontal, que nós chamamos de PAX. PA porque é do bloco A e X porque é horizontal. A componente vertical, que chamamos de PAY, e a reação normal. Ainda nesse bloco tem a força de tração. A força de tração é a força que mantém o fio esticado. No bloco B, nós temos também a força peso, então nós chamamos ela de PB, força do peso B. E aqui a força de tração, que mantém a corda esticada. Observem que o problema diz que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, que a massa do bloco A é de 3 kg e a massa do bloco B de 2 kg. E o ângulo de inclinação de 30 graus. Então, observemos o seguinte. No item A, temos que calcular a aceleração do conjunto. Para isso, vamos iniciar calculando a intensidade das forças peso. Peso do bloco A e peso do bloco B. Peso do bloco A vai ser igual à massa do bloco A vezes a aceleração da gravidade. A massa do bloco A nós sabemos que é de 3 kg. Então, 3 vezes a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. 3 vezes 10, 30. Então, a força peso do bloco A será de 30 newtons. A massa do bloco B é de 2 kg. Então, nós vamos calcular o peso do bloco B. Então, o peso do bloco B será igual à massa do bloco B, que é de 2 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é de 10. 2 vezes 10, então nós temos 20 newtons. Agora, reparem o seguinte, nós temos que calcular a aceleração. Novamente, utilizando a segunda lei de Newton, nós temos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a força resultante será dada da seguinte forma. Reparem que aqui no nosso esquema, nós temos a componente horizontal, que puxa os blocos para cá, e temos a força peso do bloco B, que puxa eles para cá. Agora é como se fosse um cabo de guerra, basta a gente saber para onde o sistema está se movimentando. Se ele está descendo aqui ou se está descendo aqui do outro lado. Para isso é só saber qual força é maior, se a força peso de B ou se a componente horizontal. No caso, então nós vamos ter que calcular o valor de PAX, da componente horizontal. Calculando o valor da componente horizontal, nós temos que lembrar do exercício anterior
que a componente horizontal sempre será o peso vezes o seno do ângulo. No caso, nosso ângulo aqui é de 30 graus. Reparem o seguinte, a nossa componente horizontal, então, PAX, olhem de novo na figura. PAX, ela está agindo no bloco A. Então, nós vamos ter que usar o peso do bloco A. O peso do bloco A, nós calculamos aqui e sabemos que é igual a 30 newtons. Então, vamos usar aqui o peso do bloco A. 30 vezes o seno de 30 graus. Observando a tabela, lembrando novamente, o seno de 30 graus vale meio. Trinta vezes meio é só fazer 30 dividido por 2, que é igual a 15 newtons. Então, observem novamente o desenho. Acabamos de descobrir que a intensidade dessa força da componente horizontal PAX é de 15 newtons. E nós já sabíamos que esse peso B, a intensidade dele é de 20 newtons. Obviamente, se isso funciona como se fosse um cabo de guerra, quem está puxando com mais força? O peso B. Se o peso B está puxando com mais força, então o sistema está se movimentando nesse sentido, daqui para cá. Esse bloco desce e esse sobe. Então, nós podemos substituir a resultante, a força resultante, como o peso do bloco B menos a componente PAX, que vai ser igual a massa, mas reparem agora, volte na figura, que o sistema ele se movimenta junto, porque eles estão ligados, os blocos estão ligados por um fio. Então agora a massa vai ser a soma da massa do bloco A com a massa do bloco B. Então, nós vamos ter aqui massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Peso do bloco B. Peso do bloco B, nós já sabemos que é de 20 newtons. Calculamos anteriormente, então substituímos por 20. Menos componente horizontal PAX. Calculamos aqui do lado, que é de 15 newtons. Somando a massa do bloco A com a massa do bloco B. A massa do bloco A é de 3 kg, mais a massa do bloco B, que é de 2 kg, vezes a aceleração. 20 menos 15, nós temos 5. 3 mais 2, nós temos 5, vezes a aceleração. Esse 5 que está multiplicando, passa dividindo. Então, nós teremos que a aceleração é igual a 5 dividido por 5, que vai ser igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do sistema. Agora, temos que calcular no item B a força de tração no fio. Novamente, observem que a força de tração que mantém o fio esticado é um par-ação e reação, terceira lei de Newton. Então, elas se anulam, elas têm mesma intensidade e sentidos opostos. Então, basta eu escolher um dos blocos para poder calcular a força de tração. Obviamente, escolha aquele que tiver mais simples de calcular. No caso, nós observamos que aqui no bloco B só tem
duas forças agindo. Então é mais fácil calcular aqui do que aqui que tem muito mais forças agindo. Então, vamos calcular analisando o bloco B. Então, reparem o seguinte, nós sabemos que o bloco B ele está descendo. Então, nós temos que usar novamente a segunda lei de Newton. Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Reparem que aqui a resultante vai ser a força peso do bloco B menos a força de tração que está oposto, que é igual a massa, que nesse caso é a massa do bloco B, vezes a aceleração do sistema. Peso do bloco B. Peso do bloco B, já tínhamos calculado antes, que é de 20 newtons. Então, 20. Menos a força de tração, igual a massa do corpo B. A massa do corpo B é de 2 kg, vezes a aceleração do sistema. A aceleração do sistema nós calculamos anteriormente, que é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, 2 vezes 1. Então, teremos 20 menos a força de tração, que é igual a 2 vezes 1, que dá 2. Vamos agora isolar o T. 20, o 2 que está positivo passa para o outro lado da igualdade, fica negativo. E o T que está negativo passa para o outro lado da igualdade, fica positivo. 20 menos 2, 18. Então, a força de tração no fio é de 18 newtons. Se vocês calcularem no bloco A, também dará 18 newtons.